Estamos aí com a série Mulheres da Bíblia, estamos falando sobre Esther. E eu queria compartilhar com vocês Esther no capítulo 2 e o verso 5 que diz assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeu, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Olha só o que diz aqui esse texto. E eu queria nesse vídeo falar um pouquinho dessa moça antes dela ter a coroa. Nós conhecemos, pregamos e falamos muito sobre a rainha Esther. Mas eu quero falar um pouquinho dessa menina que era órfã, essa menina que foi criada aí com o tio, né? Essa menina que não tinha pai, que não tinha mãe, não é? E eu queria chamar a tua atenção um pouquinho, porque Deus, ele já estava, quando escolheu Esther, né? Deus já sabia o coração da menina, Deus já acompanhara desde o início o comportamento dessa moça, não é? Deus já acompanhara e sabia o coração dessa menina, né? Deus observava o comportamento dela em relação ao tio, se obedecia, se não obedecia, né? Deus já acompanhava o comportamento dela, não é? Junto com as outras meninas, não é? Que foram cativas, junto com as mulheres. Deus acompanhava já essa moça e viu que ela tinha qualidades de realmente ser colocada num palácio, desenvolver aí aquele papel de rainha, porque às vezes a gente fica aí, quem sabe, vislumbrada, não é? Com a coroa, com o trono, não é? Mas às vezes tem um processo até chegar lá que a gente não atenta. Existe um processo que muitas vezes é dolorido, é árduo, né? Você pode imaginar essa menina aí sendo transportada, não é? Sendo cativa, todo o processo de vida que ela teve que passar para chegar até o trono, para chegar a receber a coroa, a receber o cetro. Então, o próprio Deus observava. Eu queria dizer para você que Deus está observando você. De repente, eu falo com pessoas que estão nesse processo, né? A orfandade, sozinha, sem pai, sem mãe, não é mesmo? Às vezes, nós estamos em contextos e tempos, né? Em estações como Esther passou, não é? Quem sabe quantos momentos difíceis não passou essa menina em tempo de exílio, em tempo de orfandade, não é? Mesmo que o seu tio fosse um homem bom, mesmo que ela foi criada aí de uma maneira, vamos dizer assim, exemplar, boa, mas quantos momentos difíceis ela não passou, não é mesmo? Então, às vezes, nós queremos chegar lá, nós queremos o trono, né? Mas nós não queremos o processo dolorido, o processo que todos nós temos que passar. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, não é? Mas tem de bom ânimo, né? E alguns dizem que o texto diz: eu venci o mundo e vós vencereis. Não, nós podemos deduzir que vamos vencer com certeza, mas o texto para aí, que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então o Senhor nos diz isso, que no mundo nós vamos ter aflições, não é? Então não importa o chamado, não importa aí quem você seja, nós precisamos entender que vamos precisar sim ter perseverança em meio ao processo, precisamos dar uma resposta aos processos que às vezes não parecem ser tão bom aos nossos olhos. Às vezes, as nossas lutas, guerras, dificuldades, não é? As enfermidades que nos sobrevêm, não é? As lutas
antes, né, esse processo todo que vem antes de chegarmos lá no alvo, no propósito e no chamado, às vezes Deus ele está observando, é justamente esse trajeto, como reagimos, esse trajeto nos diz muita coisa sobre o nosso comportamento, como nós agimos e reagimos mediante as dores, mediante as angústias, mediante aí os tempos, vamos dizer assim, de exílio, aos tempos aí em que ninguém nos conhece, em que ninguém sabe quem somos, em que estamos aí à mercê, da nossa própria história. Claro que Deus sempre está com o olhar dele sobre nós. E eu estou emocionada aqui, né? Eu tenho que me conter, porque às vezes as pessoas não nos olham e não conhecem a história, não é? Às vezes as pessoas olham e olham até as redes sociais, às vezes veem você, quem sabe, desenvolvendo aí o teu chamado já numa posição ou numa postura, mas não conhece a história, o tempo de orfandade, o tempo de exílio, o tempo do processo doloroso em que o próprio Deus permite, o próprio Deus te leva até lá para forjar você, forjar o teu caráter, e as pessoas até julgam e analisam e não entendem muita coisa, não é mesmo? Mas eu queria dizer para você, permaneça. Eu falo com mulheres que, quem sabe, estão como esteve Radassa, Esther, naquele tempo de órfão, aquele tempo que, quem sabe, ninguém falava sobre ela, não é? Não era a rainha Esther, mas era órfão, que, quem sabe, o pai morreu, a mãe morreu, agora a menina sozinha, criada com um tio, não é mesmo? E às vezes esse processo é dolorido. Às vezes esse processo ninguém quer passar. Nós queremos a história de Esther, a rainha, mas a órfã, a plebeia, ou aquela menina que ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém conhece, ninguém sabe as lutas, as necessidades, se passou fome, se passou frio, não é? Se teve angústia, se teve momentos de depressão, de ansiedade, ninguém sabe. Mas que a gente possa perseverar, mesmo em processos em que o próprio Deus permite. Eu quero dizer para você que, assim como o olhar do Pai estava sobre Radassa, o olhar do Senhor estava acompanhando o tempo todo a história daquela menina. Eu quero dizer para você, Deus está acompanhando você. Não desista nesse processo, não desista no meio da caminhada, continua aí firme no chamado e no processo que, quem sabe, você está passando agora. Eu quero dizer, vale a pena perseverar, vale a pena continuar, porque os olhos do Abba, os olhos do Senhor estão sobre você. Então fique atento, nós estamos falando nessa série sobre Esther, a grande rainha Esther, que fez toda a diferença no seu tempo. Fica comigo nessa série, porque muita coisa boa vem pela frente.